Eu estou dando aula agora de contato e improvisação também na Finlândia, na escola comunitária lá. E foi muito interessante, assim. Ah, isso pode ser legal. Tá. Os finlandeses, eles são muito independentes, né? E, e não tem muito esse lugar do toque físico e se apoiar um no outro, né? Então, o contato e improvisação, quando eu dei aula para iniciante nessa escola comunitária, e tem tanto essa relação com toque, né, com transferência de peso e dar suporte ao outro e tal. E, foi bem interessante esse processo de como eu consigo abordar, porque algo que o meu amigo me falou, né, da escola que eu estudei lá, ele falou assim: a gente tem que ter compaixão porque a gente aprende num ambiente extremo. E daí aquilo ficou na minha cabeça, assim, tipo, ambiente extremo? Tipo, porque pra mim não é nada de extremidade, assim, é uma coisa super assim, pá, vamos lá dançar contato, né? E de certa forma foi tão interessante esse processo de pensar de uma coisa super básica no contato e improvisação, e esse básico ser demais já. Então, como seria o básico do básico do básico desse básico? Então, coisas assim, tipo, demorar talvez uma aula inteira para dar um toque um no outro, né? E isso foi muito interessante de pensar também na questão cultural do contato e improvisação, que a prática aqui no Brasil, que a gente tem uma proximidade entre corpos, e em relação à Finlândia, que é uma total outra cultura, né? Como de certa forma você consegue entender o contato e improvisação não como como o Steve Paxton queria também, como não uma fórmula ou uma escola a ser chegada, mas pensar assim na necessidade de cada grupo, né? Pensar no contato e improvisação também conectado com site specific, com certeza, mas também uma coisa que a professora fala lá como group specific. Cada grupo é um grupo, né? E não tomar aquilo que você aprendeu, você entende como contato e improvisação como algo dado, como algo certo. E pensar como você consegue abordar certos grupos de certas culturas, e talvez às vezes você vai dar aula também para uma tia da comunidade que nunca teve essa relação com o corpo e tal, e como você consegue de certa forma encontrar das ferramentas que você aprendeu o necessário para trabalhar o suficiente com aquele grupo e conseguir seguir, né? De certa forma, às vezes muito de maneira assim passo a passo, né? E conseguir de certa forma deixar esse lugar idealizado do contato e improvisação que talvez algumas pessoas tenham, né? E que talvez eu já tive, e buscar um pouco assim essa desconstrução de cada coisa que você entende como contato e improvisação. Eu acho isso importante. Tu como professor, tu trabalha bastante contato e improvisação? Quando eu trabalho, por exemplo, nesse workshop que eu dei em Canela, eu trabalho contato e improvisação sem dizer que é contato e improvisação. Né? Mas eu trabalho a nível assim de relação com ponto de contato, gravidade, relação com o outro, compartilhamento de peso. Como é que tu chamou a tua oficina? Um olhar em movimento. Eu trabalho outras coisas e também a relação com o outro. E quando eu trabalho a relação com o outro, daí tem uma relação que tem uma relação forte com contato e improvisação. Na Finlândia, daí eu faço uma oficina direto, eu coloco contato e improvisação. E daí o que a gente trabalha lá é esse entendimento que eu tenho desse campo, né? Tu acha que de certa forma Tá, já vou. Beleza, Edu? Tu acha que de certa forma o Sul em Contato te deu uma bagagem pro professor de contato que tu é hoje? Com certeza. Observando a pedagogia de cada professor, a proposta diferente de cada um.
E essa diversidade, com certeza, auxilia no entendimento do que me interessa, né? Trazer como... mesmo que naquela época não tinha clareza do que seria esse meu tesão como professor, ao longo do tempo, né, como eu falei, dando a escuta aos pensamentos que vêm, uma certa clareza começa a se estabelecer, né? Então, com certeza, praticar o contato com diversos professores, com práticas diferentes, com referências diferentes e o entendimento que cada um tem sobre esse campo não é totalmente, mas tem as suas diferenças. Eu acredito que cada praticante, né, como é uma prática muito inclusiva, vai pegando as informações que se interessa ali a partir disso e estabelecer assim alguma coisa, né? Montar construir alguma qual é a paradinha, qual é a minha parada de estudo, né? Porque é um campo muito vasto. Tu falou só um pouquinho antes o contato improvisação idealizado. O que é isso? Eu acho que por mais que tem gente que acredita que o contato improvisação é um campo livre, né? De livre movimento, e eu não acredito muito nisso, não. Eu não acredito nessa liberdade como um todo. Às vezes é um assunto muito vasto, isso a gente pode desenvolver, eu acho. Porque até o Camilo, né? O Vaca Lebre, né? Falou que contato e improvisação não é sustentabilidade, não é... Ele falou alguma coisa assim, né? Que não é cultura vegana, não é... Sabe? Que às vezes as pessoas começam a botar tudo num saco só e vira essa coisa tipo, que não sabe o que é. Então, juntamente com o contexto da educação somática, é um campo. E que às vezes, assim, pela liberdade também que as pessoas experienciam nesse lugar, acaba entendendo que aquilo ali é uma verdade, é a liberdade. Mas que, na verdade, é uma escola de também vai te construir como um corpo e vai te colocar num lugar. E que não é um todo, e que não pode ser um todo. Mas às vezes tem um entendimento de liberdade que eu acho que é bem prejudicial, que daí leva para uma certa idealização de como se deve mover, de como as coisas devem acontecer, do que seria uma escuta perfeita, do que seria uma relação perfeita. E isso eu acho bem perigoso. Isso é um assunto para a gente conversar mais uma hora. Isso aí isso me interessa. Isso me interessa. Obrigada, linda.